Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, onde você estiver, como estiver, com quem estiver. Que as bênçãos do Todo-Poderoso repousem sobre sua cabeça e faça toda a diferença no seu cotidiano. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 19 e 20. Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. É sabido que todo seguidor de Jesus precisa observar o que Jesus faz, precisa prestar atenção no que Jesus diz e precisa imitar Jesus naquilo que ele faz. O problema é que, à medida em que nós vamos seguindo Jesus, que vamos observando as obras de Jesus, prestando atenção no que Jesus diz e nos esforçando para obedecer o que ele nos manda, logo a gente chega a uma conclusão de que nós não somos capazes. Não somos capazes nem de seguir, nem de observar os detalhes, e muito menos de imitar Jesus à altura do que ele quer, daquilo que ele exige de nós. Então, o que muitas vezes acontece conosco é que a nossa alma entra como que num desespero. E aí parece que nós temos aquela mesma sensação que o apóstolo Paulo, no capítulo 7 aos Romanos, ele descreve: miserável homem que sou, porque as coisas que quero fazer não faço, e as coisas que não quero acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, fica uma sensação na gente de que nós somos incapazes, de que nós não temos, ainda que o Senhor nos convide, ainda que o Senhor nos desafie, mas nós não somos capazes de fazer como Ele gostaria que nós fizéssemos. E aí nós temos aqui nesse texto um desafio. Jesus dizendo para os seus discípulos: venham, e eu vos farei pescadores de homens. O esforço deles é imediato. Imediatamente eles deixam as redes, deixam os barcos, deixam a profissão e seguem Jesus. Acontece que essa nossa boa vontade, essa nossa motivação, essa nossa ambição, essa nossa obediência, ela em si não é o suficiente. Porque nós vamos perceber ao longo da caminhada que somente na dependência do Senhor Jesus, somente quando nos rendemos a Ele, somente quando nós nos tornamos dependentes dEle, é que somos capazes de fazer o que Ele faz, de dizer o que Ele diz, de imitá-lo naquilo que Ele nos demonstra. Somente na dependência de Jesus é que nós somos capazes de obedecê-lo integralmente. A religião vai dizer para nós: olha, você tem uma meta e essa meta precisa ser alcançada e você precisa se esforçar para atingir esse objetivo. Do contrário, você está desqualificado, do contrário, você não estará dentro do padrão exigido por nós. Então, automaticamente você é descartado. Automaticamente você não vale. E aí você começa a se sentir uma pessoa que foi usada, explorada, abusada e agora descartada. Mas aí quando você se volta para cá e se rende a Jesus e reconhece em Jesus um desafio bondoso, misericordioso, logo você vai perceber que Jesus, ele não cobra de nós. Ele não diz para nós: você tem que ser um pescador. Jesus não coloca sobre nós um mandamento. Ele coloca sobre nós uma proposta desafiadora. Ele faz para nós uma promessa. Ele faz para nós
algo que nos motiva. Porque eu não vou ter a obrigação de ganhar almas para Jesus, de pescar vidas, porque como eu vou ter a capacidade de convencer pessoas do seu pecado, da vida errada que ele vive? Como eu vou ter a capacidade de transformar uma pessoa? Mas quando eu me rendo a Jesus, quando eu me submeto ao seu senhorio, e quando eu dependo da ação dele na minha vida, automaticamente as pessoas que me veem, que me ouvem, elas percebem que a mesma unção que estava sobre Jesus, que repassou para os seus discípulos, que passa para mim, vai passar para elas também. E automaticamente elas se convertem a Jesus. Portanto, em Jesus, você não recebe uma obrigação como na religião, onde você precisa atingir a meta, onde você precisa atingir um alvo. Do contrário, é descartado. Em Jesus, somos desafiados a depender dele, a confiar nele, a nos render a ele e, consequentemente, usados por ele, nos tornarmos ganhadores de vidas, pescadores de almas. A nossa oração, portanto, é que eu e você entendamos que não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, não é no nosso intelecto, não é nas nossas estratégias, não é no método que seguimos que nós vamos conseguir ser pescadores de homens, mas na dependência, na rendição a Jesus, que ele vai, através de nós, pescar essas vidas, através de nós, para eles. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, para que o Senhor seja glorificado em nós, no nosso ministério, nas nossas tarefas. Oramos a Ti, meu Deus, para que o Senhor nos use no ganhar vidas, no pescar almas, nos transformar pessoas pecadoras em pessoas santas, redimidas, purificadas, prontas para servir ao Senhor e fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Oramos para que a Tua bênção ilumine os nossos corações e traga para nós essa capacidade que só o Senhor pode nos dar, para a glória do Teu nome. Amém.